Propriedade intelectual e sigilo profissional. 4.1 Propriedade intelectual. 4.1.1 Natureza da propriedade intelectual. Segundo Bailey, 1987, a propriedade intelectual é um ramo de direito que, tradicionalmente, se insere entre os direitos reais, dos quais o mais abrangente é o direito de propriedade que, neste caso, se exerce sobre bens não materiais. Para Bailey, a colocação acima apresentada não é pacífica, pois muitos especialistas do direito do autor o incluem entre os direitos pessoais ou de personalidade, como o direito à imagem e à privacidade, e não entre os direitos reais. Porém, mesmo que se considere que, pelo aspecto patrimonial, os direitos do autor também sejam uma forma de propriedade sobre o resultado da criação intelectual, subsiste outra vertente dos direitos do autor, os denominados direitos morais de autor, que se classificam como direitos de personalidade, direitos esses que competem ao autor como pessoa e que são de caráter inalienável, imprescritível e irrenunciável. Deste modo, mesmo as marcas e o nome comercial ou da empresa, que o direito trata como uma forma de propriedade, adentram os direitos pessoais quando formados por nome ou imagem de pessoas, por suas obras artísticas ou seus títulos. Assim, não se pode encarar a propriedade intelectual exclusivamente sob o ângulo dos direitos reais sobre bens não materiais. Corniz, 1981, considera que a abordagem detalhada da propriedade intelectual é provavelmente a maneira mais útil de especificação da sua natureza. Pois, as definições mais amplas são de algum modo confusas. Por isso, segundo Corniz, a definição dada na Convenção Internacional é mais útil. Esta diz que a propriedade intelectual é o resultado do esforço intelectual em que o dono pode reivindicar direitos exclusivos. Deste modo, propriedade intelectual significa criação da mente humana, intelecto, e, na prática, é considerada em duas áreas, a saber, a propriedade industrial, que tem por objetivos a proteção das invenções, das patentes, dos projetos registrados, das marcas registradas, dos desenhos e modelos industriais, dos logotipos, dos nomes, das insígnias de estabelecimentos, sob a forma de direito exclusivo de exploração. B. Os direitos do autor, que incidem essencialmente sobre as obras literárias, musicais, artísticas, fotográficas e audiovisuais. 4.1.2 Tipos de propriedade intelectual. Segundo Bailey, 1987, existem duas principais categorias de propriedade intelectual: a saber e a informação é também tratada como tecnologia e contempla a. Patentes. B. Projetos registrados. C. Direitos do autor. E D. Informação confidencial. 2. Reputação é também tratada como imagem e contempla a. Marcas, nomes e identificadores comerciais. E B. Reputação. 4.1.2.1 Patentes. Segundo Corniz, 1981, as patentes constituem o tipo mais conhecido de proteção da tecnologia e, por isso, este termo é por vezes aplicado para outros tipos como, por exemplo, para marcas comerciais ou direitos de autor, onde é totalmente inaplicável. O termo patente tem origem na língua inglesa, especificamente do Letters Patent, de um documento do Estado britânico que define e estabelece proteção para ideias técnicas. Por isso, uma patente é sempre um determinado direito sobre um conceito técnico, obtido nos termos da lei, para um número limitado de anos. E geralmente deve ser seguido um determinado procedimento legal, para se assegurar os direitos sobre as patentes num determinado país, e usualmente é necessário pagar regularmente as taxas correspondentes para sua manutenção. Em termos de conceito, patente é um direito exclusivo concedido a uma invenção, que pode ser um produto ou um processo que proporciona uma nova maneira de fazer uma determinada coisa, ou permite uma nova solução técnica, inventiva e útil, para a resolução de um determinado problema na indústria. Para Corniz, 1981, apesar dos requisitos legais para registro de patentes diferirem de um país para outro, eles podem ser generalizados em 3 títulos. Assuntos patenteáveis. Novidade. E
Invenção e assuntos patenteáveis. Existem determinadas ideias que, apesar de serem sem dúvidas novas e originais, não podem ser consideradas apropriadas para uma patente. Isto porque, segundo as regras de patenteação, um assunto só é patenteável apenas se for industrialmente aplicável. Apesar de cada país possuir a sua lista de assuntos patenteáveis, a Convenção Europeia de Patentes é internacionalmente seguida como guia. E a partir da definição dos assuntos patenteáveis são consideradas excluídas as seguintes situações. A. Descobertas simples. É aplicável em situações em que é descoberto o fundamento de um certo método. Se o resultado da sua aplicação do tal método nada muda, então não é invenção, é uma simples descoberta. B. Programas computacionais. Geralmente os programas computacionais não são patenteáveis, por isso a sua proteção é assegurada através de sistemas de operação que podem incluir programas ou outros sistemas. C. Produtos químicos. Com exceção das áreas que tendem a ser reconhecidas por muitos países, existem regras especiais que dependem de cada país. Por exemplo, existem muitos países que não permitem a patenteação de produtos químicos. Em geral, isto é mais baseado na legislação de cada país, que princípio geral de patenteação. Contudo, modernamente, muitos países estão a alterar a sua legislação com vista a conceder proteção essencialmente aos produtos farmacêuticos. 2. Novidade. O principal requisito para a aplicação da patente é que, antes de uma candidatura dar entrada, o assunto não deve ser conhecido no mundo, isto é, deve ser uma novidade. Entretanto, apesar de variar de país para país, o principal requisito para a patente é que antes da primeira candidatura dar entrada não deve existir nenhuma revelação do assunto. Por isso, segundo este requisito, qualquer revelação em qualquer que seja parte do mundo impede a patenteação quase em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos da América onde a revelação deve ser de uma forma editada. Isto é, deve ter se registrado algum uso público de tal invenção. 3. Invenção. Para se assegurar a patente, não basta que o conceito seja novo. Pois, apesar de ser definido de maneiras diferentes, em muitos países a patenteação requer que o conceito seja inerente a uma invenção óbvia, em termos industriais. Em outras palavras, deve existir uma revelação completa da invenção. Isto envolve revelar a maneira de realização industrial da invenção. 4.1.2.2 Projetos registrados. Segundo Meita e Griffiths, 1986, usualmente a patente cobre o conceito detrás do seu artigo e pode cobrir aspectos tecnológicos tais como as operações e os processos de fabricação. Enquanto que a proteção proporcionada pelos projetos registrados é aplicável particularmente à aparência externa do artigo. Entretanto, Meita e Griffiths consideram que, sob o ponto de vista de propriedade intelectual, o termo projeto é confuso para a engenharia, dado que se pode estender desde o significado legal do projeto, que é a aparência, até as áreas como a escolha de material, especificações técnicas ou cálculos de dimensionamento, em que um jurista não pode reconhecer como projeto, no sentido técnico da palavra. Por isso, usualmente o projeto abrange o conceito de estética. Na prática, a proteção dos projetos registrados é similar àquela proporcionada pela patente e é baseada na legislação aplicável em cada país. O processo de registro de projetos é também similar ao registro de patente e envolve o pagamento de taxas estatutárias, a investigação do projeto, por entidades competentes, com vista à determinação de diferenças em relação aos projetos já existentes e tomada de decisão para o registro para um determinado período de vida, durante o qual podem ser pagas as taxas de renovação, caso seja necessário. O período de proteção para os projetos é usualmente mais curto que a patente, sendo geralmente de 15 anos. Além disso, para o registro de um determinado projeto deve-se preparar as diferentes vistas do artigo projetado, podendo ser apresentado em forma de desenhos ou fotografias. Geralmente a apresentação de desenhos é legalmente obrigatório. Importa referir que, o registro do projeto protege apenas as partes do artigo indicadas como sendo novas.
Isto deve ser considerado, desde que significa que é necessário se caracterizar detalhadamente as feições que proporcionam a nova aparência do artigo, assegurando a sua diferenciação dos outros do mesmo gênero. O aspecto mais importante na proteção de projetos é a funcionalidade. Uma nova feição de um artigo não pode ser protegida separadamente da sua função. Isto implica que a aparência de um artigo não é dissociável da sua funcionalidade, ou das partes complementares, desse mesmo artigo. Este é o chamado problema da chave e da fechadura na propriedade intelectual. 4.1.2.3 Direitos do autor. Segundo Meita e Griffiths, 1986, durante muitos anos os direitos do autor foram considerados como sendo um tipo de proteção mais apropriados para artistas e escritores e de ter muito pouco a ver com o comércio e com indústrias, exceptuando-se aqueles ramos diretamente dedicados à exploração de arte, como as indústrias editorial, musical e cinematográfica. Contudo, os direitos do autor constituem a única forma de proteção para muitos aspectos do comércio e da indústria, principalmente no campo publicitário. Na prática, os direitos do autor protegem a expressão usada em um determinado trabalho, que é distinta da teoria ou do conceito detrás dela. Sendo assim, os direitos do autor protegem basicamente os trabalhos de qualquer tipo de cópia, quer seja de um trabalho artístico, literário ou técnico. Isto implica que os direitos do autor devem proteger qualquer tipo de trabalho que contém informação e que se encontra numa forma definitiva e permanente. Para a engenheira, os direitos do autor protegem especialmente projetos técnicos, no que diz respeito à estética, conteúdo e à organização da informação, tais como manuais, tabelas técnicas, artigos técnico-científico e qualquer outra forma de apresentação de informação em que existe um distinto esforço para sua compilação. Além disso, um documento, ou qualquer outro material protegido por direitos de autor necessita de ser publicado ou, de outra maneira, posto ao domínio público. Pois, se um dado trabalho nunca foi publicado, torna-se difícil de ser protegido contra as alegadas cópias fraudulentas. Deste modo, para evidenciar os direitos do autor é necessário demonstrar o seguinte: a posse. A existência de cópia, isto implica a existência da original, e a alegada violação. Por isso, é sempre útil identificar os trabalhos que não podem ser postos livremente à disposição do público com um sinal de proteção dos direitos do autor. O sinal internacionalmente mais aplicado para trabalhos publicados é apresentado na figura abaixo. Por exemplo, para um trabalho cujos direitos do autor pertencem à empresa Moçambique Editora, o sinal da sua proteção seria o seguinte: Copyright Moçambique Editora, 2012. As outras formas de trabalhos, tais como projetos, em que é necessário que sejam mantidos confidenciais, são geralmente usadas a seguinte composição de palavras: direitos reservados. Os direitos do autor protegem os trabalhos contra a reprodução de trabalhos cujos direitos subsistem. Geralmente, uma vez o produto se encontre no mercado, não existe nenhuma infração de direitos meramente por vendê-los. Assim, os actos restritos pelos direitos do autor de um trabalho técnico ou artístico são: a simples cópia, a emissão de cópias para o público, a transmissão, a exibição pública, ou a adaptação, tradução, resumo. 4.1.2.4 Informação confidencial. Cornish, 1981, considera que o conceito de informação confidencial consiste num método, numa prática, num processo, num projeto ou noutro tipo de informação confidenciais, usados por uma empresa para competir com as outras. E, para o Cornish, a informação confidencial é também tratada como secretos comerciais. Em adição, Cornish afirma que a definição precisa da informação confidencial varia com a jurisdição, tal como varia o tipo de informação que está sujeita à proteção. Contudo, existem 3 fatores que são comuns para todas as definições. A informação confidencial é um certo tipo de informação que não é geralmente conhecida por maior parte das pessoas da companhia e pelo público em geral. Confere um certo benefício econômico ao detentor e
é objeto de um certo esforço para manter a sua confidencialidade. A informação confidencial não é protegida pela lei da mesma maneira que são protegidos os projetos, as patentes e as marcas. Por isso, a mais significante distinção da informação confidencial é que ela é protegida sem a sua revelação. Enquanto que os projetos, as patentes e as marcas necessitam de serem revelados. Importa referir que, para o sucesso comercial de qualquer empresa, a proteção da sua informação confidencial, tal como os secretos comerciais, a informação promocional e o know-how, é muito importante. Curiosamente, apesar da enorme importância deste aspecto da propriedade intelectual, ele é o menos abrangido pela legislação. Isto porque, genericamente, a informação não pode ser considerada uma propriedade. Deste modo, é considerada confidencial todo o material que inclui os secretos comerciais de uma empresa e que não pode ser protegida por lei em forma de projeto ou patente, tal como as especificações de materiais, as fórmulas secretas, as listas de clientes, as listas de fornecedores e o know-how. Entretanto, de todos os tipos de informação confidencial, o know-how é o mais difícil de proteger, dado que ele é particularmente o mais inerente às habilidades operacionais das pessoas que é a informação que pode ser apresentada de uma forma fixa. De facto, o novo valor disse a habilidades técnicas humanas derivadas da experiência acumulada do trabalho numa determinada tecnologia. Por isso, ele pode fazer, ou não, parte da informação confidencial. 4.1.2.5 Marcas, nomes e identificadores comerciais. Segundo Michaels, 1982, a marca, o nome ou identificador comercial é todo sinal distintivo, visivelmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Geralmente, uma marca registrada num determinado território garante ao seu titular a propriedade e o uso exclusivo nesse território, durante um determinado período de tempo prorrogável, nos termos da lei. Na prática, os engenheiros estão mais ligados à proteção da tecnologia ou da informação confidencial. Entretanto, a reputação da companhia pode ser tão significante quanto o seu desenvolvimento técnico. Por exemplo, uma companhia que, para um produto particular, depende mais da sua alta qualidade que de um específico desenvolvimento técnico assegura o seu sucesso por causa da sua reputação que por causa dos aspectos de inovação do negócio. Além disso, na vida real as marcas comerciais protegem a identificação, a reputação e a imagem comercial das firmas. Por isso, uma marca deve ser realmente distintiva. E isto significa que uma marca não deve ser carecida de distinção, enganosa, ou propriedade de terceiros. 4.1.2.6 Reputação. Adams, 1987, considera que a reputação é, geralmente, um determinado aspecto da firma que atrai os clientes. Ela pode ser representada pelo nome ou por outras características que criam uma entidade reconhecível na mente do cliente. Por exemplo, a reputação de uma firma pode ser representada por um particular estilo dos seus estabelecimentos ou por aparência dos seus produtos. A reputação comercial das firmas é protegida, por lei, em matérias relativas à competição desleal. E muitos aspectos das firmas podem ser protegidos através dos direitos comuns da reputação ou por um registro específico. Para Adams, 1987, a significante diferença entre o registro da marca comercial e a proteção da reputação comercial das firmas é que o registro da marca comercial protege-a contra a sua utilização por terceiros. 4.1.3 Proteção à propriedade intelectual. Segundo Maurice, 1987, a proteção à propriedade intelectual visa estimular a criação, garantindo ao criador o direito de explorar comercialmente o resultado da sua obra. Ela manifesta-se em formas de tutela, de acordo com a natureza da criação a merecer a proteção. Estas formas são a proteção à propriedade industrial e a proteção ao direito do autor. A proteção à propriedade industrial,
de acordo com a lei, engloba a defesa. A invenção é uma concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que proporciona uma solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico pode ser fabricado ou utilizado industrialmente. Ao modelo de utilidade, é decorrente de um acto inventivo que resulte em melhoria funcional, ou processo de fabricação, de um determinado produto. Isto é, um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzidos numa invenção. Ao projeto industrial, é a especificação detalhada do conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Ao desenho industrial, é o aspecto estético ou a forma plástica ornamental de um artigo que proporciona um resultado visual original na sua parte externa, que torna um determinado artigo mais atrativo, acrescentando seu valor comercial e facilitando a sua vida no mercado. A marca, que é um sinal distintivo que identifica certos bens ou serviços produzidos ou fornecidos por uma específica pessoa ou empresa. Relativamente aos profissionais da engenharia informática, segundo Maurice, o aspecto mais importante a considerar é a proteção jurídica do software, que se encontra protegido, conforme a legislação, do direito do autor. Adams, J. 1987, considerando especificamente a proteção jurídica do software, afirma que há que distinguir os seus três principais componentes, a saber, o programa, código-fonte, o conjunto de instruções que faz com que o hardware execute determinadas funções. 2. A documentação, o conjunto de informação, expresso por textos, gráficos, esquemas, diagramas e algoritmos, que permite especificar e compreender o conjunto de instruções do qual o programa é constituído. 3. O material de apoio, a documentação complementar do programa que permite e facilita o seu uso. Este é constituído por material de demonstração, manuais técnicos e de uso, tutoriais e de treinamento. Importa referir que ao tutelar o software a lei não o protege na sua totalidade, diferentemente de outra natureza de engenhos. 4.2 O sigilo profissional. 4.2.1 Natureza do sigilo profissional. Segundo Meita e Griffiths, 1986, a informação confidencial de uma empresa é, pela definição, aquela que não pode ser revelada para a maioria parte dos trabalhadores dessa empresa e para a sociedade em geral. Pelo contrário, os detentores da informação confidencial procuram manter os seus conhecimentos especiais fora das mãos dos seus competidores, através de meios civis e ou comerciais, que incluem o uso de acordos de confidencialidade ou de não revelação. Meita e Griffiths, 1986, afirmam que geralmente, em troca da oportunidade de promoção ou de manutenção do seu emprego, o trabalhador é forçado a assinar um acordo para não revelar toda informação classificada como confidencial pelo empregador. Por vezes, o empregado pode ser também forçado a assinar um acordo que confere a posse ao seu empregador de toda a sua produção intelectual ao longo do seu emprego. Assim, a violação de acordo implica a aplicação de penalização financeira ou outra natureza de sanções, concebidas para desencorajar ao empregado a abandonar o emprego, previamente acordadas. Deste modo, a proteção da informação confidencial pode, em princípio, se estender indefinidamente. Neste respeito, oferece uma larga vantagem em comparação com a proteção de patente que tem uma vida especialmente definida. Contudo, a grande desvantagem daquela proteção é que é relativamente fácil de se perder. Por exemplo, informação confidencial não pode proteger a firma contra a engenharia reversa, enquanto a patente pode. Além disso, a proteção efetiva da informação confidencial possibilita um monopólio perpétuo da secreto comercial, pois o seu prazo não expira como o da patente ou da marca registrada. Entretanto, a inexistência de uma proteção legalmente formal significa que uma terceira parte não é impedida de obter toda a informação secreta, independentemente do método usado. Por isso, uma das maneiras consideradas eficazes na preservação da informação confidencial é o sigilo profissional por parte dos profissionais. Deste modo, todo profissional, especialmente o engenheiro, deve guardar sigilo sobre o que saiba em razão das suas funções, cabendo-lhe a responsabilidade de não revelar a informação ou os conhecimentos partilhados entre ele e o seu empregador que, pela sua natureza,
não podem ser revelados a terceiros. Neste contexto, o sigilo profissional é, pela natureza, inerente à profissão. Por isso, impõe-se o seu respeito mesmo após a rescisão do mandato, salvo graves ameaças ao direito à vida e à honra, porém sempre restrito ao interesse da causa. 4.2.2 Controle da informação confidencial. O controle da informação confidencial, segundo Meita e Griffiths, 1986, é um aspecto extremamente importante, pois este envolve muitos outros aspectos incluindo os inerentes à integridade geral da empresa ou, dependendo dos casos, à segurança nacional. Deste modo, em termos gerais é sempre recomendável que todos os trabalhadores sejam especificamente consciencializados sobre as suas responsabilidades de manter confidencial a informação confidencial da empresa. Meita e Griffiths, 1986, consideram que, na prática, o problema de controle da informação confidencial de uma empresa deve ser considerado em 4 áreas. Acesso. Para assegurar o controle de informação confidencial deve-se fazer a diferenciação, por classe de trabalhadores, em termos de acesso a certos tipos de informação da companhia. No caso do material distribuído para diferentes classes de empregados, as distribuições devem ser feitas cuidadosamente e os receptores devem ser selecionados com base no princípio do need to know. Caso seja apropriado, os sectores devem ser divididos em seções com acesso controlado e, no que diz respeito à liberdade de movimentação na empresa, o pessoal deve ser classificado em diferentes níveis. 2. Cópia ou multiplicação. Os empregados devem ser desencorajados a fazerem cópias ou multiplicação de documentos confidenciais. Por isso, a criação de facilidades de cópias ou multiplicação de documentos numa empresa deve ser cuidadosamente analisada, tanto sob o ponto de vista da sua necessidade, como, e sobretudo, sob o ponto de vista dos possíveis problemas a ela associada. Sendo assim, deve-se fazer um controle rigoroso dos documentos confidenciais em circulação, pois nunca se deve crer que todo documento depois de ser usado será destruído, a não ser que existam mecanismos estabelecidos de recolha e destruição. E o uso do correio eletrônico, e-mail, deve ser desencorajado para a circulação de todo tipo de informação confidencial. 3. Relação entre o empregador e o empregado. A relação existente entre o empregado e o empregador, em matérias de sigilo profissional, geralmente é de acordo com os preceitos de um eventual acordo que obriga o empregado a manter confidencial certa informação sobre o negócio do seu empregador. Durante o emprego, a manutenção da confidencialidade de certa informação, por parte do empregado, geralmente não constitui nenhum problema. Os problemas geralmente surgem quando o empregado deixa a empresa. Pois, neste caso, geralmente não existem obrigações que podem ser impostas a um ex-trabalhador. 4. Impedimento da utilização da informação fora da empresa. A manutenção da confidencialidade de informação, por parte do empregado, é geralmente garantida de acordo com preceitos de um acordo que obriga o empregado a não revelar a informação confidencial da sua empresa. Entretanto, enquanto se considere relativamente fácil fazer cumprir esse tipo de acordo enquanto o empregado continuar na empresa, o mesmo não pode ser considerado quando ele parte para outros empregos. Isto porque, nestas condições, torna-se extremamente difícil impedir a utilização, por terceiros, das habilidades, dos conhecimentos e da informação que ele detém. Refira-se que nestas circunstâncias quase nada pode ser feito, pois não se deve impedir a ninguém o direito ao emprego e a liberdade de escolha de emprego. 4.3 Propriedade industrial em Moçambique. 4.3.1 Considerações gerais. Em Moçambique, a complexidade do conteúdo da propriedade industrial não permitiu que no período anterior à independência nacional fossem criadas pela administração colonial instituições de registro da propriedade industrial. Assim, os direitos dos registros da propriedade industrial no território moçambicano eram depositados na repartição de propriedade industrial em Lisboa, capital da República Portuguesa. Com a independência do país, em junho de 1975, Moçambique deixou de ser espaço territorial português e, consequentemente, os direitos de propriedade industrial em Moçambique não podiam continuar a ser depositados em Portugal.
em obediência do princípio de territorialidade em que se assentam aqueles direitos. Deste modo, em Moçambique registrava-se um vazio institucional relativamente à propriedade industrial. A necessidade de institucionalização e administração da propriedade industrial em Moçambique tornou-se crescente com o sistema de abertura econômica que o país abraçou nos meados da década 80. Pois, por um lado, era inevitável que no quadro do desejado desenvolvimento econômico fossem adoptadas medidas no domínio da ciência e da tecnologia, incluindo um programa tecnológico que compreendesse a investigação e desenvolvimento, a adaptação de tecnologias, assim como o reforço do poder de negociação para aquisição de tecnologias modernas. Por outro lado, era imperioso que fossem criados mecanismos jurídicos que permitissem ordenar e disciplinar a concorrência comercial, quer a nível interno, quer externo, por via de reconhecimento e da defesa das marcas registradas. Além disso, para o seu desenvolvimento econômico, Moçambique começou a privilegiar duas vias fundamentais. Estímulo do investimento estrangeiro, através da criação de condições estruturais, administrativas, financeiras e fiscais, favoráveis e atraentes para os investidores, e a promoção das transferências de tecnologia, pelo estabelecimento de um quadro jurídico favorável a essas transferências, em benefício mútuo do importador e do exportador. Na sequência do acima exposto, o governo da República de Moçambique promulgou o Decreto número 18 de 99, de 4 de maio, que aprova o Código da Propriedade Industrial em Moçambique, o qual entrou em vigor a 5 de junho de 1999. 4.3.2 Código da Propriedade Industrial de Moçambique. O Código da Propriedade Industrial de Moçambique integra as seguintes modalidades passíveis de proteção: marcas, logotipos, nomes comerciais, insígnias de estabelecimentos, patentes, recompensas, denominações de origens, indicações geográficas, modelos de utilidade e desenhos industriais. Estas modalidades, segundo a lei moçambicana, constituem um conjunto de direitos de propriedade industrial. 4.3.3 da propriedade industrial e o desenvolvimento de Moçambique. Modernamente, universalmente reconhecido que a propriedade industrial desempenha um papel determinante no desenvolvimento das economias nacionais e regionais. Esse reconhecimento é mais notório nos países desenvolvidos, principais geradores de novas tecnologias, promotores das mais importantes trocas comerciais e destacados concorrentes nos mercados mundiais. Com efeito, os industriais dos países desenvolvidos utilizam o sistema de patentes para estudar e analisar a informação técnica nelas contida, para conhecer as tendências do desenvolvimento tecnológico dos seus concorrentes e, eventualmente, utilizar essa informação tecnológica nas empresas e nas instituições de investigação para a definição das suas estratégias de modernização, adquirindo, deste modo, vantagens competitivas. Além disso, os países industrializados conhecem profundamente as vantagens competitivas resultantes da utilização de sistemas de patentes para a proteção dos novos processos tecnológicos e dos novos produtos contra a sua utilização pelos concorrentes. E, por esta razão, as empresas e as instituições governamentais dos países industrializados atribuem a primeira prioridade à proteção das patentes e da informação técnica e tecnológica. Entretanto, a conquista e manutenção dos mercados não se faz apenas pelo fabrico dos novos produtos ou pela utilização de novas tecnologias, beneficiando de direitos exclusivos de produção e comercialização. É também necessário dispor de um veículo apropriado que permita ao consumidor identificar a empresa produtora e, por vezes, a origem da produção, garantindo-lhe uma certa qualidade e a certeza que o produto proporciona uma satisfação às exigências que determinam a sua aquisição. Esse veículo é marca registrada que o consumidor memoriza e a relaciona com a qualidade dos produtos identificados por ela. Deste modo, similarmente às patentes, os países industrializados também não descuram das vantagens competitivas resultantes da marca registrada e por isso, as respectivas empresas ocupam os primeiros lugares no que diz respeito ao número de marcas registradas em diferentes regiões do mundo.
Após esta consideração em relação aos países economicamente mais desenvolvidos, urge questionar a importância da propriedade industrial em Moçambique, como membro dos países menos desenvolvidos. E, para responder a esta questão, recorre-se, em termos gerais, às características fundamentais de Moçambique nas áreas em que a propriedade industrial tem incidência designadamente. E, área tecnológica, o país caracteriza-se por dispor de tecnologias próprias incipientes e ultrapassadas. Este factor não permite a valorização dos fatores de produção nas indústrias transformadoras locais de maneira a dar origem a produtos finais competitivos e de elevado valor acrescentado. 2. Área de investigação e desenvolvimento. O país caracteriza-se por um fraco investimento em investigação e desenvolvimento como resultado das insuficiências nas estruturas materiais, mecanismos institucionais e recursos financeiros. Deste facto resulta a quase nula concepção de processos tecnológicos ou produtos industrializados novos, isto é, no país registra-se quase nula atividade inventiva e, como consequência, uma ausência de invenções de origem nacional. 3. Área comercial. O país caracteriza-se por exportação de matérias-primas ou produtos naturais semi-transformados que, posteriormente, noutros países são objetos de adequado investimento em valor acrescentado antes de serem finalmente comercializados. Em suma, pode-se inferir que propriedade industrial tem uma contribuição indispensável para o desenvolvimento de Moçambique, pois estimula o progresso tecnológico e a conquista sustentada de mercados na concorrência global em que ele se insere. 4.4 Importância da propriedade industrial. Genericamente, a intervenção da propriedade industrial manifesta-se nas seguintes áreas: patentes e transferência de tecnologia. Patentes, investigação e desenvolvimento. Propriedade industrial como elemento disciplinador do comércio, e propriedade industrial e a integração internacional de Estados. 4.4.1 Patentes e a transferência da tecnologia. As patentes, para além de serem títulos jurídicos para a proteção de invenções, constituem um auxílio privilegiado para a transferência de tecnologia de ponta, isto é, para as tecnologias que incluem as técnicas mais modernas do domínio tecnológico a que se referem. Deste modo, todos os países que não dispõem de tecnologias próprias ou que utilizam tecnologias ultrapassadas, sujeitam-se à situação de importadores de tecnologias mais avançadas, como um meio de modernização dos meios de produção. Pois, só deste modo é que podem competir nos mercados internos e externos. No entanto, os detentores das tecnologias modernas formulam reservas às suas transferências para os países que não possuam um quadro legal de proteção contra a sua utilização abusiva. Isto significa que a transferência da tecnologia é facilitada se o país que se encontre na situação de importador dispor de um adequado sistema de propriedade industrial apoiado num quadro jurídico que permita a concessão de patentes e a sua defesa pelas vias judiciais e administrativas. Importa salientar que não é fácil se obter informações tecnológicas à revelia do seu respectivo titular, dado que a eficaz transferência da tecnologia não se limita ao conhecimento da informação, ela deve ser acompanhado pelo know-how que, na maioria parte dos casos, não consta na documentação disponível e pela formação adequada do pessoal necessário para a aplicação da tecnologia transferida. E, para tal, ao pessoal a formar geralmente exige-se uma qualificação técnica em área de engenharia. Neste contexto, a propriedade industrial confere aos engenheiros a oportunidade de especialização, quer no exame de patentes, quer na promoção da atividade inventiva ou na consultoria e na aplicação das tecnologias importadas. 4.4.2 Patentes, investigação e desenvolvimento. Hoje em dia, embora se reconheça que os países em desenvolvimento, por motivos de exiguidade de recursos e da necessidade de dar satisfação a outras prioridades, pouco investem na área de investigação e desenvolvimento, R&D. Existem algumas medidas que estão sendo tomadas no domínio da ciência e tecnologia e no reforço da capacidade de negociação para aquisição de tecnologias estrangeiras. Deste modo, a informação técnica contida na documentação de patentes desempenha um papel preponderante para a investigação e desenvolvimento, pois a consulta e o estudo permitem a economia de esforço. Isto porque, desta forma,
pode-se adoptar soluções técnicas já pesquisadas e que se encontram descritas na documentação de patentes. Importa salientar que, enquanto a patente estiver em vigor, a informação patenteada não se encontrar disponível para ser livremente utilizada na indústria sem o consentimento do respectivo titular. Mesmo assim, ela constitui, sem dúvidas, um bom elemento de estudo e pode, eventualmente, ser um bom ponto de partida para a investigação e desenvolvimento de novos produtos ou para a negociação com vista à aquisição de tecnologias. Deste modo, para os engenheiros, a informação técnica e científica contida nas patentes constitui um fundo documental muito importante no âmbito de qualquer programa de investigação e desenvolvimento. 4.4.3 Propriedade industrial como elemento disciplinador do comércio. As patentes de invenções contribuem significativamente para a modernização e o desenvolvimento tecnológico e científico das sociedades. As marcas de produtos ou de serviços servem para a ordenação e disciplina do comércio e para a conquista de serviços nacionais e estrangeiros, através da fixação de clientes. Com efeito, quase todo produto industrializado é comercializado nos mercados mundiais não só pelo seu nome técnico ou científico, mas sobretudo pela sua marca que, geralmente, o consumidor a relaciona com determinadas características e qualidades do produto por ela assinalado. Sendo assim, seria difícil ordenar e disciplinar a concorrência comercial, quer a nível interno, quer externo, sem o devido reconhecimento e a proteção das marcas registradas. Em adição, sem reconhecimento e a proteção das marcas registradas, os fabricantes teriam mais apreensão quanto à hipótese de verem as suas marcas contrafeitas sem possibilidades de defesa e os consumidores teriam alguma incerteza quanto à genuinidade dos produtos vendidos. Esta situação tornaria muito difícil a comercialização de produtos vendidos e tornaria muito difícil a comercialização de produtos sem marcas registradas no mercado internacional. Por tudo isso, a marca registrada é um elemento indispensável na organização do comércio e contribui para o desenvolvimento dos países. Além disso, a marca registrada é também um factor estratégico das empresas, pois a escolha do país onde se depositam os registros de marcas corresponde à seleção de mercados onde se pretende lançar os respectivos produtos. Neste contexto, a marca registrada não é apenas um elemento decorativo dos produtos ou serviços, ela desempenha um papel econômico muito importante para a disciplina e ordenamento do comércio mundial. 4.4.4 Propriedade industrial e a integração internacional de Estados. Uma das principais características dos direitos da propriedade industrial é a da sua eficácia ser apenas circunscrita ao território de um determinado país ou de uma determinada organização regional de países, que os concede por aplicação das respectivas legislações nacionais e regionais. No entanto, a circulação de produtos e serviços que hoje em dia tende para a liberalização, exige que os titulares dos direitos da propriedade industrial procurem proteger as suas atividades comerciais e produtivas além fronteiras. Em muitos países, essa proteção é feita pelo recurso à propriedade industrial. E este facto determinou a adopção de normas internacionais que estabelecem os princípios fundamentais das relações entre Estados em matéria de propriedade industrial. Neste contexto, a Convenção da União de Paris de 1883, para a proteção da propriedade industrial, administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, é um instrumento jurídico que, para além de caracterizar os direitos da propriedade industrial, estabelece os princípios fundamentais entre Estados.